Olá, vamos continuar nossas aulas de Direito Administrativos. Vamos falar dos poderes e organização do Estado. Mas antes de falar dos poderes, vamos voltar um pouquinho na história. Vamos voltar lá na Revolução Francesa, que iniciou lá em 1789 e que se estendeu por algum tempo. Naquela época, havia um escritor chamado Montesquieu. Ele escreveu um livro chamado O Espírito das Leis. Esse livro inspirou várias constituições e também o que a gente conhece como a tripartição dos poderes. Naquela época da Revolução Francesa, o rei tinha o poder absoluto. Mas a gente sabe que a concentração do poder em uma só pessoa é complicado. Pensa, o poder corrompe. Imagina o poder absoluto. Além disso, existiam os nobres que ficavam ali se aproveitando do rei e das mordomias que os impostos dos pobres traziam para eles. Montesquieu, vendo tudo isso, se deu conta que realmente o poder absoluto, o poder na mão de uma pessoa só, corrompe, e começou a elaborar uma teoria. Ele achava que para ficar mais justo deveria separar esses poderes. E como separar esse poder para ficar justo? A melhor forma que ele achou foi dividir em funções, dividir esse poder absoluto que o rei detinha. Quando a monarquia caiu, foi proposta uma divisão em executivo, legislativo e judiciário, que é o que nós conhecemos hoje como a tripartição dos poderes, que são os poderes do Estado. O Estado é único, não se divide. O que se divide são as funções do Estado, as funções estatais. Nossa Constituição coloca em seu artigo 2º essa divisão. Vamos ver o que fala o artigo 2º. São poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. O Executivo tem a função principal, como o próprio nome já diz, de executar, de administrar. O Legislativo tem a função principal, e nesse caso são duas, a de legislar, que é criar leis, e fiscalizar. E o Judiciário, sua função principal é julgar. E eles são independentes e harmônicos, pois nenhum poder manda no outro, nenhum poder se sobrepõe ao outro. Eles são harmônicos, pois não teria sentido dividir o poder se um mandasse mais que o outro. Não existe hierarquia entre os poderes, porém, eles não têm somente essas funções. Cada um tem uma função principal, mas cada um pode ter outras funções. O executivo, ele além de administrar, ele também vai legislar. Como, por exemplo, quando o presidente emite um decreto, ele está legislando. Quando o executivo dá uma multa, por exemplo, de trânsito, e você entra com um recurso administrativo, o executivo vai julgar. Então, ele também tem a função julgadora. Chamamos isso de funções atípicas. O legislativo tem como função atípica a de administrar. Ele tem seu quadro de funcionários e ele tem que administrar esses funcionários, horário de trabalho, férias, e ele também tem a função atípica de julgar. Quando o presidente da República é julgado por crimes de responsabilidade, quem julga é o Congresso. O Judiciário é a mesma coisa. Suas funções atípicas são a de legislar, quando ele emite uma norma interna, ele está legislando, e administrar, quando ele está administrando seus funcionários. Então podemos ver que a separação das funções é flexível. Lembrando que um poder pode mandar no outro. Nós chamamos isso de sistemas de freios e contrapesos. Quando um poder quer se sobrepor ao outro, os outros poderes vêm e freia. Por exemplo, se o executivo estiver cometendo algo errado, o legislativo pode fiscalizar e o judiciário pode julgar esses erros. No poder legislativo, quando ele faz uma lei, quem sanciona essa lei? É o executivo. Isso é o sistema de freios e contrapesos. Serve para que os poderes possam trabalhar, que as funções do Estado possam ser desenvolvidas sem que o poder se sobreponha ao outro. Mas vamos falar agora da organização do Estado. Segundo Meirelles, a organização do Estado é matéria constitucional no que concerne a divisão política do território nacional, a estrutura dos poderes, a forma de governo, ao modo de investidura dos governantes, aos direitos e garantias dos governados. A Constituição promove a organização do Estado. Lembrando, a forma de Estado é o federalismo, dividido em vários entes, municípios, estados, Distrito Federal. Não é o Estado unitário. Temos vários centros de poderes.
A forma de governo é a república, que se contrapõe à monarquia, e o sistema de governo é o presidencialismo, que se opõe ao parlamentarismo. Vamos ver com mais profundidade o tema de organização do Estado nas aulas de Direito Constitucional. Então nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau.